A palavra. João 13, Marcos 13, perdão. Marcos 13 nos fala sobre o sermão profético e a destruição do templo, né? Nos fala a partir do 3, do princípio das dores. E assim nos diz a palavra. No Monte das Oliveiras, defronte do templo, achava-se Jesus assentado quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: Dize-nos quando? Dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir. Então Jesus passou a dizer-lhes: Vede que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu, e enganando a muitos. Quando, porém, ouvirdes falar de guerra e rumores de guerra, e não vos assusteis. É necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Estas coisas são apenas o princípio das dores. Irmãos, veja, Jesus nos traz um texto claro, com discernimento, que não precisa de uma intelectualidade exacerbada para poder se descobrir que ele disse que todas essas coisas que nós temos visto no mundo haveria. Antes que ele viesse, antes que ele voltasse. E Pedro, João, Tiago e André perguntam a Jesus: o que haverá de ser? Por quê? Como? Quando? E Jesus lhes responde: não será assim, desta forma, mas vai ser deste jeito que eu estou descrevendo. Não é como os homens querem dizer. Muitos virão em meu nome e dirão que sou eu, mas eu sou aquele que diz a verdade. Creio em mim, terá uma vida eterna. Por que buscar nos conceitos, nas filosofias, doutrinas humanas, aquilo que Jesus não disse? Vamos, embasado nesse texto, discutir essa questão. O mundo está no fim? Acabará o mundo no dia 23 deste mês de setembro? Hoje são 21, temos apenas 2 dias para nos consagrar, jejuar, reordenar a nossa vida espiritual, para que Jesus vai vir, nós vamos morrer, vamos acabar todos. É isso que a Bíblia nos diz? Não, temos outros textos também dizendo muitas verdades que se associam a este contexto, para que não fiquemos enganados. Jesus diz: cuidado para que ninguém vos engane, porque muitos, não é 1 e nem 2, surgirão da onde? De dentro da nossa própria casa. Os nossos inimigos às vezes são os que estão dentro da igreja, falando, profetizando mentiras. É fato que profecias são reais. Deus fala conosco porque somos pentecostais e acreditamos, através dos dons espirituais ele fala conosco. Em visão, de revelação, sonhos, profecias e de todas as formas outras que ele queira nos falar, através do texto, da palavra, da sabedoria, do dom de profecia. Mas a palavra nos diz para que julguemos a profecia. Ainda que não envolvamos a vida dos profetas, nós precisamos julgar. Julgar é discernir nesse contexto, entender exatamente o que o texto está nos falando. Recebi uma profecia, eu vou ser como uma bereana. Os bereanos, quando Paulo pregava, eles iam lá nas escrituras, na Torá, e conferiam e diziam: isso é verdade, isso é fato. Vamos aprender com eles para que possamos entender as verdades. Então os homens vêm à mídia, colocam as suas revelações, suas visões, que o mundo vai acabar. Deus falou, Deus revelou, Deus mostrou em sonho. Por acaso chamam Jesus de mentiroso? Esse povo? Podemos crer que eles estão dizendo que eles são mais do que o próprio Jesus? Porque Jesus disse: nem eu sei, nem meus anjos sabem, somente o Pai. E quando eles tomam para si certas definições, interpretações de sonhos,
Talvez Deus não estivesse querendo dizer aquilo para aquele momento. Estava nos avisando de que algo aconteceria, mas não seria o fim do planeta, como estão falando, nem muito menos o fim da Terra. Ora, irmãos, nós somos racionais, crentes adultos. Quanto tempo o Evangelho é divulgado, nós estamos crendo que Jesus voltará. Se a nossa fé não tivesse convicção, vã seria a nossa esperança. Se nós nos deleitarmos dessas profecias que angustiam a sociedade, ímpios que podem causar males a si mesmos, se matarem, se suicidarem, matarem suas famílias, porque sabem que estão fora da presença do Senhor, que o Senhor os rejeitarão, porque não se converteram, não pediram perdão, e antes que o mundo acabe com eles, eles vão se acabar antes. Ah, irmãos, isso é trágico no meio da sociedade, da comunidade evangélica. Nós temos que prestar atenção, sermos responsáveis com cada ato, palavra que Deus nos dá, que nós recebemos. Antes de transmitir, precisamos aprender com Deus o que é o sentido verdadeiro daquele dom espiritual que nós recebemos, para que não possamos jogar com vidas. São vidas humanas valiosas, preciosas para Deus. A palavra diz, sim, que muitos nos enganarão, mas aquele crente que é fiel, verdadeiro, aquele que busca, que é vigilante, que ora, nada vai tirar dele o discernimento real. Mas como ficam, pastor, as outras pessoas? Como é que elas vão sobreviver a esse baque? Muitos poderão trazer prejuízo para suas próprias vidas. Outros para suas próprias igrejas, esses profetas mentirosos que querem confundir a comunidade evangélica, trazendo a glória de Deus para si. Diz: Deus me revelou. Irmãos, onde está a responsabilidade pessoal de cada profeta nesta hora? Se são profetas, deveriam ter no mínimo responsabilidades. Deus fala com a igreja todos os dias, de várias formas. E como diz a palavra, nesses últimos dias tem nos falado pelo Senhor Jesus Cristo através da sua palavra. E tem nos falado também através de visões, revelações, sonhos, profecias. Nós cremos, nós somos pentecostais totalmente. Mas não somos fanáticos nem loucos de agirmos com irresponsabilidades, causando dano à vida do próximo. A palavra diz lá em Mateus a respeito das virgens, da parábola das virgens. E no capítulo 25, ele nos fala que, tardando o noivo, foram todos tomados de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Quem sairá ao encontro do Senhor? Aqueles que estão acordados. Todas as 10 dormiram. 5 eram nécias e 5 eram prudentes. E a palavra nos fala que o Senhor tratou com todas elas, claramente, porque as nécias não tinham azeite nas suas lâmpadas e queriam recebê-las das prudentes. E elas disseram: não temos, só temos para nós, busquem os outros. São as igrejas infiéis que vão em busca de comprar, viver todo o tempo dentro do texto da teologia da prosperidade. Compra aqui, compra ali, ganha ali, dá 100, recebe 200 e aí por diante. Deus vai te dar isso, Deus vai te dar aquilo, mas não pregam a salvação. E essas nécias
se perderam nesse contexto da prosperidade e não se prepararam, compraram de tudo que podia, menos buscaram a sua salvação. As prudentes por si tinham, e Jesus as acolheu e as tomou para si. Ouviu-se um grito, eis aí o noivo. Sabe o que é o grito, irmãos? O grito é um sinal de que Cristo está voltando. Nós falamos de sinais de que Cristo está voltando. Quais são os sinais? Lá do texto de Marcos 13, rumores de guerra, nação contra nação, pai contra filhos, prisões de cristãos, pais que entregariam seus próprios filhos à morte, eles matariam seus pais, fome. O que é que está acontecendo com o mundo na atualidade? É isso. Nós estamos dentro desse contexto. Alguém tem dúvida de que isso seja, como Jesus falou, o princípio das dores? Se está, irmão, busca o Senhor, porque você está fora do contexto. A realidade do mundo é esta. A realidade do mundo para hoje, para o dia 21 hoje de setembro de 2017, 22, 23 e até que Jesus arrebate a igreja é este. Não há realidade fora disso. Pessoas passando fome, mais de 1 bilhão de pessoas passam fome no mundo hoje. Morte, a saúde tá falida, está no CTI, sei lá mais aonde que ela deve estar. Segurança, que paz que há em nosso mundo. Temos também ainda a questão de nação contra nação. Olha a Coreia, olha os Estados Unidos, a Síria, Damasco. Damasco está a um passo de desaparecer, como diz a palavra do Senhor. E essa cidade desaparecerá e ninguém mais haverá no meio dela que circule. Olha para a Índia, quanta idolatria, quanto pecado, quantas vidas ali submersas aos fatídicos conselhos de seus deuses xiitas que dominam os países. Só Jesus para ter misericórdia nesta hora da África, Somália, Nigéria. Terremotos, só este ano a China já foi abalada 11 vezes. Agora, essas grandes tempestades trazendo maremotos, enchentes, sacudindo as nações. Jesus falou alguma coisa que não está acontecendo? Ou devo eu crer nos profetas que se dizem superiores ao meu Deus? Quando ele disse haverá, ele sabia que viria. Mas ele não disse em nenhum momento, nos princípios das dores o mundo se acabará. No princípio das dores, antes que venha a destruição da terra, o mundo vai se desfazer. E vai ser exatamente no dia 23 de setembro, desde 1780 que nós vimos essas balelas, conversa fiada. Cada religião marca para si uma data. E agora o ateísmo, misturado com astrologia, quer definir um dia propício. E os cristãos entram nesta onda. Isto é uma onda, ela vai passar. Entram nessa onda e diz, Jesus me disse, Jesus garantiu, Jesus me revelou que o mundo vai acabar. Olha, irmãos, não podemos pensar assim. Nós temos que nos basear nas verdades bíblicas. A palavra diz que os cristãos não passarão pela grande tribulação. Os cristãos não, os crentes sim. Vamos resumir a palavra crente, os infiéis, não é? Agora, aquele que serve a Jesus verdadeiramente,
em espírito e verdade, está vigilante. Seu espírito vigia quando ele dorme para que ele ouça o toque da trombeta, o grito. Por isso elas despertaram. Alguém diz: eis aí o noivo. Acorda, desperta, igreja. E elas acordaram todas. E ele estava dizendo: olha, vou lhes dizer, este grito são os sinais que vocês passarão. Que Jesus falou lá em Marcos. Jesus falou lá em Marcos e vocês precisam conferir. Sejam como os bereanos. Aprendam com eles. Construa uma vida espiritual focada na palavra. Não deixe que o mundo vos engane. Não deixe que falsos crentes, mesmo sendo grandes profetas nesta terra, vacilando eles em seu espírito, dão lugar à carne, dão lugar ao inimigo para serem usados tremendamente, para trazerem profecias contrárias à minha palavra. Não creiam. Sejam eles pastores, doutores, sejam eles cristãos que nunca vacilaram na fé. Não creio. Se estiver fora da Bíblia, não creio. Não fui eu que disse, não fui eu que falei. Jesus nos alerta. Tome cuidado. Não deixe que ninguém vos engane. Não deixe que a verdade fique oculta no seu coração para dar lugar, espaço à obra satânica que confundirá o mundo, o espírito de engano que virá às nações para confundi-los. Irmãos, nós somos desse povo, nós estamos na terra, mas não somos da terra, como disse Jesus. Estamos aqui de passagem, somos peregrinos. Em breve virá sim o arrebatamento, mas não cremos que o mundo sucumbirá às forças daquilo que os homens têm visto da destruição do planeta. Uma arca foi construída com milhares de sementes e lugares para muitos abrigos estão sendo construídos nos desertos. Para no México, ali no Caribe, Miami, nesses desertos estão sendo construídos abrigos para livrar o homem das catástrofes da natureza. E servirão também para quando Jesus vier. Eles acham que estarão seguros nesses abrigos. Estaremos seguros, irmãos, quando estivermos nos braços do Senhor, seja aqui na terra ou seja na eternidade. Ninguém está seguro neste mundo, não. Não é casa, não é abrigo, não é carro, não é conta bancária que segura a vida de ninguém, não. O homem pode ter uma conta bancária altíssima, mas ele pode sucumbir. À noite ele pode deitar e não acordar. Ele vai para o trabalho, infarta e não volta. Quem disse que isso é segurança? As seguranças estão aos redores. Suas casas cheias de seguranças físicas, guardas policiais. Irmãos, segurança só em Cristo Jesus. Nós saímos e voltamos com a graça do Senhor. Em Tessalonicense, nos diz que o mundo virá, o arrebatamento virá e acontecerá. Eu vou ler o texto para os irmãos. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Nós estamos vivendo um período de apostasia, sim. Muitos cristãos têm voltado para N religiões e saída do Evangelho. Muitos cristãos têm abandonado a igreja para viver de mundanismo, porque só o que ele vivia dentro da igreja não era suficiente, ele quer mais. Onde ele não seja condenado, apontado, julgado, discriminado, porque está vivendo segundo as vontades do mundo. Então ele larga o Evangelho e vai para o mundo, volta para o mundo. O que nós queremos? Nós queremos estar na presença do Senhor. Onde estiver o Senhor, nós queremos estar. Nós queremos andar em comunhão e santidade com Deus, lavando nossas vestes cada vez mais no sangue de Jesus.
sendo perdoados todos os nossos pecados, apagadas nossas iniquidades. Aqueles que apostatam na fé têm sido em números muito grandes, muito elevados, porque não têm aguentado as lutas, provações, porque diz a palavra que a luta do justo é muito maior do que a de qualquer outro. Eles, não suportando as lutas, voltam para os braços do pai da mentira, do engano, do erro, e acham que vão viver bem e vão se preparar para que quando Jesus vier eles estejam prontos. Não é assim, não é desta forma, de qualquer maneira, e nem na última hora que Deus vai nos salvar. Há casos, sim, há casos que muitos não verão a glória de Deus por terem abandonado, apostatado da fé, apostasiam um pecado de rebelião contra Deus, que é igual a feitiçaria. É a nossa mais pura, vamos dizer assim, expressão de dizer: Senhor, eu não te amo, não te quero, o Senhor não serve para ser meu Deus. Eu estou triste contigo porque o Senhor me tirou meu filho, minha casa, minha vida, meu trabalho. Eu não consigo mais me encontrar nos teus braços. Era hora de se abraçar com Deus, ficar firme em Deus. Amados, nós precisamos ter uma experiência com Deus de verdadeira conversão, porque senão seremos enganados. E a palavra nos diz que antes que o adversário venha, a apostasia aconteceria, mas a igreja estaria vigilante, porque a palavra nos diz que ainda há um que o detém. Quem o detém? O Espírito Santo o detém sobre a vida da igreja, impedindo que ele nos toque, que ele nos vença, que ele apareça e que ele nos resgate com as suas mentiras, com as suas falsidades, que muitos crerão. Antes que ele venha, o Espírito de Deus nos arrebatará dessa terra. Jesus nos encontrará nas nuvens. Então depois ele pode tomar conta do mundo e dominar da forma como Deus permitir e quiser. Porque ele é um principado e ele está subjugado aos desejos e o poder de Deus. Ele não pode fazer nada sem a permissão do divino, do eterno. E ele tem que aguardar a vez dele. Mas ainda estamos aqui, muitas almas vão ser salvas para a glória do Senhor Jesus, porque essa igreja trabalha, ela é lavada, ela é remida, ela é vitoriosa, ela é poderosa, ela é transformadora, porque ela tem o poder de Deus na sua vida e não permite que obras de engano lhe convença, ao contrário da palavra de Deus. A palavra do Senhor nos diz que há muitos que serão enganados. Quem são esses, pastor Eliane? Estes são aqueles que estão fracos na igreja, dormentes na igreja, doentes na igreja, porque não são capazes de examinar os seus próprios erros, de fazer uma autoanálise, uma autocrítica das suas vidas espirituais e revelar para si mesmo, como se um espelho, a sua própria vida, e dissesse: eu estou em pecado, eu estou em desordem, a minha vida está um bagaço diante de Deus, eu preciso me consertar. Eles não pensam assim, eles pensam: estou bem, estou cantando, estou glorificando, tenho espaço na igreja, faço a obra, meu pastor me dá lugar, ele me abençoa. É a função do pastor abençoar mesmo, irmãos, de amar e interceder pelas suas ovelhas e as suas ovelhas. Mas esses pastores muitas vezes estão tão enganados quanto eles, porque deixar que uma pessoa que não tem comunhão com Deus subir aos púlpitos para cantar, tocar, ter cargos, estão tão cegos quanto os tais e também precisam de se consertar. É hora, igreja. Desperta, igreja. O grito já soou. O alerta já veio.
Jesus está batendo e dizendo: eis aí o grito, eis aí o noivo. Eu estou gritando, eu estou anunciando que eu estou prestes a voltar. E a igreja precisa de conserto, a igreja precisa se consertar, a igreja precisa viver, a igreja precisa anunciar o meu evangelho, a igreja precisa se lavar no meu sangue, a igreja precisa se preparar para o arrebatamento. E posso dizer adiantada que não será no dia 23 de setembro de 2017, porque essa palavra contradiz a Bíblia. Sabe por que contradiz? Estamos hoje no dia 21. Nós sabemos que muitos asteroides circulam a Terra, mais de 600. Que podem vir sobre a Terra, alguns deles, é fato. Que muitos terremotos, tsunamis, maremotos, guerras, fome, peste encherão a Terra, é fato. Nós já temos participado de muitas dessas realidades que o Senhor Jesus nos disse. Mas o Senhor não vai permitir que sejamos todos enganados e destruídos, segundo a profecia que está sendo divulgada de Apocalipse 12, é que essa mulher daria o filho e um grande asteroide viria sobre a terra e destruiria a terra, e este filho seria arrebatado. Jesus já veio à terra para nos trazer paz, graça, conforto e consolo e tudo de bom nessa vida. A igreja caminha sobre a sua direção, debaixo da orientação do Espírito Santo, guardada pela onipotente mão do Pai, todo soberano, poderoso, o eterno, o Santo de Israel. Por que temer um asteroide? É certo que muitas nações sucumbirão e irão inteiras para o inferno, a Bíblia nos fala. É certo que muitas nações poderão ser machucadas, e nós tememos pelos nossos irmãos que lá estão e pelos ímpios que ainda não se converteram, não ouviram o chamado de Jesus ou já ouviram e ignoraram, porque nós queremos ver esta geração salva. É fato que esta geração é a última que virá a esta terra, e ela verá o arrebatamento. Muitos de nós veremos o arrebatamento. Mas é fato que Jesus não predisse o dia nem a hora. E que se esse asteroide vier da forma como eles estão pensando, a terra será destruída, sucumbida. Ele esmagará a terra. E nós perguntamos para Jesus, para a igreja, para os profetas do século 21. Morreremos juntos? Esse é o nosso destino? O nosso apocalipse pode acontecer de hoje para amanhã. Eu posso deitar hoje e não acordar amanhã. Mas uma coisa eu sei, que nos braços do Rei estarei, e que esta geração, a nossa igreja, a igreja do Senhor, a noiva poderosa que já está ataviada para ser arrebatada, está sendo preparada e usada por Deus para resgatar muitas almas nesta terra. Parem de dizer bobagem. Este é um recado para aqueles que estão se deixando persuadir pelo espírito da mentira e do engano. Parem. Por favor, parem, em nome de Jesus, parem. Parem de assustar a nação, a sociedade, os cristãos, a sua comunidade. Você não sabe o que diz, você não tem Bíblia em casa? Eu posso te mandar uma de presente. Não faça isso com você e nem com os nossos irmãos, com os inocentes que não sabem o que haverá de ser. Parem de dizer mentira, vocês são servos do Senhor. Digam a verdade. Não se permitam ser usados por Satanás. Por que tanta falsidade no meio cristão? Porque não vivem uma verdade plena, pura, santa e verdadeira? Porque não andam segundo os princípios de Jesus? Porque não se deixam conduzir pelo Espírito Santo? Vocês precisam do capacete da salvação para que suas mentes não sejam atingidas. Prepare um evangelho santo,
Coloquem nas mídias, divulguem a verdade, fale da justiça, sejam humildes, peçam perdão às suas comunidades, aos seus pastores, aos seus irmãos, ponham a cara aqui na mídia e peçam perdão ao mundo por ter falado mentira em nome de Jesus. Crentes mentirosos não herdarão o reino dos céus. Não precisa ser crente, não. A palavra diz que os mentirosos não herdarão o reino dos céus. E se você é cristão, mude a sua atitude, mude a sua vida. Eu me calei ouvindo todos esses debates, todas essas polêmicas. Já deveria ter lançado esse vídeo há mais dias, há mais tempo, há mais horas. Mas o Senhor permitiu que eu só o fizesse hoje. Não aguento mais de ouvir tanta mentira, tanta falsidade. Tudo em nome de Deus. É Jesus quem falou, é Jesus quem mostrou que o mundo vai acabar no dia 23. Parem, coloquem um ponto final nessas histórias. Se convertam a Jesus de todo o seu coração. Não permita serem usados pelo adversário das vossas almas. Que futuro vocês terão quando vocês chegarem à presença do Rei? Como se justificarão? Reconheçam que erraram. Esse será um grande ato de humildade. Reconheçam que pecaram, não só contra Deus, contra os homens, mas contra Deus também. Blasfemaram, disseram mentiras. Que isso, irmãos? Que evangelho é esse que traz desgraça, dor, confusão, angústia, tribulação? Preguemos o evangelho da paz. Vocês precisam do sapato, da preparação do evangelho. Precisam da armadura de Deus para que digam a verdade. Tomem o escudo da verdade, o cinturão da justiça. A couraça da verdade, o escudo da fé, para apagar todos os dados do maligno. Convertam-se, irmãos. Quem precisa se converter de fato são vocês. Pare de usar YouTube para fazer mensagens, pregar mensagens. Deixe o Espírito Santo usar vocês. Pare de pegar pedaços de mensagens de um e de outro, para tomarem para si a glória do homem, quem sabe a não divina. Irmãos, enxerguem-se, olhem no espelho, contemplem como estão as vossas vidas. Pare de machucar a congregação, a noiva do Senhor. Deixa Deus falar aos seus corações. É muita mentira dentro da igreja, é muita convicção ideológica, vãs filosofias, teologia exacerbada. Teologia tem seus efeitos, seus poderes, nos ajuda no combate a muitas heresias, mas não vai nos levar para o céu, não. É momento de buscar a Deus, amados, de se limpar, de ter comunhão, buscar a vida eterna. O tempo que vocês estão no YouTube falando mal da igreja, trazendo previsões catastróficas para a igreja, vão orar, vão meditar na palavra, vão buscar a realidade do reino de Deus sobre a terra. Vai atender o necessitado, vai no hospital fazer capelania, vai nas cadeias, vai para o meio da rua de madrugada buscar o necessitado, o drogado. Façam isso, dê espaço para Deus trabalhar. Não é isso que vai nos levar para o céu, não. É a nossa fé e a graça de Jesus. Mas as nossas obras são frutos.
da nossa fé que praticamos em Cristo e da sua graça que excede toda e qualquer compreensão sobre as nossas vidas. Amar o próximo é o melhor que fazemos e, sobretudo, a Deus, para que não pequemos. Compreenda essa realidade e viva uma nova vida em Cristo Jesus. Este é o fato, irmãos, central. Não há profecias verdadeiras nesse escândalo, dessas mentiras que têm sido praticadas. Que se Deus falou com alguém que o arrebatamento está para acontecer, eu creio que nós estamos mais perto dele que possamos imaginar. Mas tem que correr linha por linha da Bíblia, acontecer aquilo que está escrito, como diz Deus: a minha palavra não voltará vazia, mas antes cumprirá tudo para que foi designado. Nós temos que passar por todas estas linhas para que Jesus venha e cumpra sua vontade sobre as nossas vidas. Desprendam-se dessas obras malignas, não deixe que isso contagie sua mente, seu coração, irmãos. Vocês que forem enfraquecidos na fé por profecias falsas, forem enganados, tira isso do seu coração. Deus nos ama, está nos preparando para o arrebatamento. Nós não sabemos o dia nem a hora, como diz Jesus, mas Ele sabe. No dia e na hora certa, Ele vai vir buscar cada um de nós, independente pela morte ou juntos no arrebatamento da igreja. E santificados seremos levados à Tua presença para recebermos cada um nosso galardão. Ai dos mentirosos, ai dos falsos profetas que receberão o juízo eterno. Ainda há tempo, irmãos, convertam-se dos seus maus caminhos e deixa Deus trabalhar, deixa Deus falar, deixa Deus santificar as vossas vidas. Não se permitam mais serem enganados. Se alguém disser alguma coisa para vocês, não discrimine o profeta, mas consulte a profecia, entenda a profecia, estude a profecia, chegue a um consenso, se ela é real, se ela é proveniente do Senhor. Não rejeite o profeta, porque ele é um pobre coitado. Nós somos assim mesmo. Mas quando Deus fala por nós, pela nossa boca, muitas das vezes não precisamos falar línguas estranhas. Às vezes não precisamos falar a língua dos anjos. Às vezes não precisamos ter visão e revelação, mas Deus está usando. Contemple, meus irmãos. Olhe somente para cima, como diz o Senhor, para os céus, que Ele nos dará muitos sinais. E nós, calados, observaremos isso, guardaremos em nosso coração e oraremos pela humanidade que sofre, que padece, com guerras, rumores de guerras, de tsunamis, maremotos, terremotos, furacões, doença, peste, fome. Ah, Jesus, é coisa demais. Mas estaremos firmes para ajudar aqueles que necessitarem das nossas vidas. Que Deus nos fortaleça, engrandeça o Teu nome nas nossas vidas e que possamos pregar as virtudes de Jesus Cristo, tal como Ele nos ensinou, a verdade, a mais pura verdade, porque Ele é verdade, porque Ele é a verdade mais sincera que já conhecemos nessa terra. Não há nada que se iguale a Ele, não há nada. E nós queremos contar com a colaboração dos irmãos para divulgar este vídeo, para divulgar as verdades do Senhor Jesus, para que todos possam compreender que o mundo não sucederá o seu fim no dia 23. Eu posso até estar enganada, posso estar até aqui para não ver, mas eu creio que essas palavras não provêm de Cristo Jesus, de acordo com a sua Escritura, com a sua palavra que é verdade, e ela mostrará aquele que está certo, aquele que tem razão. Glorifique ao Senhor, porque há muitos de nós que o Senhor vai usar
para levar a sua verdade até o fim. É isso que eu tenho para dizer para os irmãos. Edifiquem-se no Senhor Jesus. Creiam no Senhor Jesus. Não permita que o mal vença suas vidas. Que o mal vos engane. Que o mal nos derrube. Se estivermos firmados no Jesus, estaremos firmes para todos sempre. Seremos coluna do seu templo e receberemos a sua glória. Seremos recebidos também na sua glória. Confiem em Deus, amados. Fiquem com Deus. A paz do Senhor Jesus a todos. Obrigado pela atenção.